Boa noite, meus irmãos, que o Senhor, por meio da sua graça, continue sustentando e fortalecendo as nossas vidas. Gostaria de informá-los que tivemos um problema técnico, então não iremos transmitir também pelo YouTube. Mas nós vamos aqui agora orarmos ao Senhor, agradecê-lo por mais um dia, por cada uma das bênçãos que Ele tem derramado em nossas vidas. Senhor, nosso Deus, nosso amado, bendito e gracioso Pai, nós queremos Te louvar por Cristo, que espontaneamente deu a sua vida para nos resgatar da condenação eterna, para que pudéssemos ser reconciliados com o Senhor, adotados na Tua família, recebermos o Espírito e aí sermos habilitados a Te chamar de Pai, porque realmente o Senhor é o nosso Pai, o Espírito do Senhor testifica com o nosso Espírito, confirmando isso a cada dia.
nós queremos agradecer por cada uma das bênçãos que o Senhor derramou em nossas vidas no decorrer desse dia. Queremos mais uma vez suplicar pela humanidade, pelo nosso país, pelas autoridades, pelos profissionais da saúde, pelas famílias enlutadas, por aqueles, ó Pai, que estão internados, que o Senhor os assista com graça, com misericórdia e conforme o teu querer queira restabelecer a saúde deles. Queremos colocar diante do Senhor também aqueles que estão nos ouvindo agora, que o Senhor nos conceda a graça da iluminação do Deus Espírito Santo, para que venhamos estudar e compreender a Tua Palavra, guardá-la em nosso coração e termos como desafio praticá-la. É a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vamos meditar nesta noite, no Salmo de número 146. O Salmo de número 146, possivelmente, foi escrito pelo rei Davi. E eu gostaria de ler este salmo. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Amém. Meus irmãos, o livro dos Salmos é um dos livros das Escrituras mais lido pelos fiéis. Os crentes têm lido constantemente os Salmos, porque aquilo que os salmistas escreveram faz com que nós nos identificamos. Existem momentos em que demonstramos confiança, e aí existem salmos onde o salmista ou os salmistas expressaram confiança em Deus. Mas também nos salmos existem momentos em que os escritores, eles indagaram, eles perguntaram, questionaram Deus, perguntaram a Deus por que Deus está longe, por que Deus não se preocupa com eles, porventura Deus se esqueceu deles. Mas também nós podemos ver nos Salmos algo que é comum. É que o salmista, ele geralmente, ao iniciar um salmo, ou na metade dele, ou no final dele, ele fala a sua alma. Alguns momentos ele está falando com a sua alma, outros momentos no mesmo salmo ele já está falando com o povo. E nesse salmo aqui, de número 146, nós temos o salmista primeiro falando a sua alma. Por isso que no versículo 1 ele diz: Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Isso não é incomum. Você pode voltar algumas páginas das Escrituras
E você vai encontrar isso no Salmo de número 103, versículos 1, versículo 2 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Versículo 2, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Quando você ler o Salmo de número 104, o versículo de número 1, na parte A, diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Há também no Salmo de número 42, onde o salmista está falando com a sua alma. O Salmo de número 42, um momento de lamento, de angústia, e aí ele chega então a falar aqui com a sua alma. Veja aí no versículo de número 11: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Isso é algo comum nos Salmos, onde o salmista se volta para a sua alma e passa a pastorear, a dialogar com ela, utilizando com certeza daquilo que ele já memorizou das Escrituras. E isso é muito importante. Existem momentos em nossas vidas em que nós precisamos pastorear a nossa alma, nos utilizando das Escrituras. Nós temos maior facilidade em falar das Escrituras a outras pessoas e temos dificuldade em falar isso para a nossa alma. Quantas vezes nós estamos angustiados? E seria muito bom se nós nos utilizássemos das Escrituras para falar a nossa alma. Quando nós estamos irados, estamos tomados de fúria, de indignação, seria tão bom se pudéssemos voltar às Escrituras e pastorear a nossa alma, como Tiago nos diz: a ira do homem não produz a justiça de Deus. E como Tiago nos diz, esteja tardio para falar, tardio para se irar, e que devemos estar prontos para ouvir. Há uma necessidade de pastorear a nossa alma, de falar a nossa alma aquilo que nós já conhecemos da palavra de Deus. Por isso, o salmista aqui, neste Salmo de número 146, ele já inicia falando a sua alma: louva, ó minha alma, ao Senhor. Depois ele chega no versículo de número 2 e ele assume aqui um compromisso. Ele toma uma decisão e essa decisão ela é muito importante. Ele, no versículo 2, ele diz: louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Na nossa vida, nós tomamos várias decisões. Nesse dia, precisamente, apesar de estarmos vivendo nessa situação de isolamento social, várias decisões nós tivemos que tomar. Decisões mais importantes, decisões menos importantes, decisões que já fazem parte da nossa rotina diária, mas são decisões. Mas essa é a decisão mais importante. Não existe nenhuma decisão que seja mais importante do que servir ao Senhor. Viver aqui todo o tempo louvando ao Senhor, em todo o tempo servindo ao Senhor. E essa decisão ele deixa aqui bem claro, é um compromisso que ele faz. O compromisso é: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver.
Esse mesmo compromisso você pode encontrar aqui nos Salmos, e precisaremos voltar a alguns capítulos, o Salmo de número 34, onde o salmista Davi vai aqui fingir de amalucado na presença de Abimeleque, e ele no versículo de número 1, ele diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Essa decisão é muito importante e é necessário que você esteja vigilante para que você não venha descuidar quanto a essa decisão, quanto a esse compromisso. Porque existem em nossas vidas situações difíceis, situações de angústia, situações de desânimo, situações de abatimento, situações de problemas, enfermidades. Aqui neste mundo, várias situações desagradáveis nos sobrevêm. Mas qual vai ser a nossa postura? Seja nos momentos bons aos nossos olhos, seja nos momentos difíceis, nós vamos manter diante do Senhor esse compromisso em que nós vamos louvar durante a nossa vida, que vamos cantar louvores enquanto aqui vivermos, seja qual for a circunstância, seja qual for a situação em que nós estivermos vivendo. Essa foi a decisão em que o salmista registra para nós aqui no versículo de número 2. E certamente essa decisão ele declarou diante de Deus. Eu vou louvar ao Senhor durante a minha vida. Eu vou cantar louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Existem várias decisões que são tomadas por você em todo o tempo, mas essa é uma decisão importante e que você precisa cuidar para que ela não seja abandonada no seu percurso, na sua corrida da fé. Mas depois que ele falou à sua alma, para a sua alma louvar a Deus, depois dele fazer ou firmar esse compromisso, ele no versículo de número 3, ele traz um mandamento. E esse mandamento está na forma negativa, o que nós não devemos fazer. E ele diz o porquê não fazermos isso. Ele diz, versículo 3 e 4, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Se estivermos certo que foi Davi que escreveu esse salmo, nós podemos então achar que Davi está falando isso porque na vida dele ele teve a experiência com o primeiro rei de Israel, rei Saul, e que Davi confiou em Saul. Davi estava constantemente no palácio servindo a Saul. Davi esteve com Saul nas batalhas e foi vitorioso, e Deus estava ali abençoando o reino de Saul por meio de Davi. Mas em um dado momento o rei Saul passou a invejar Davi, e agora ele tem no seu coração como intento, como propósito, matar Davi. Se nós cremos que Davi escreveu esse salmo, talvez Davi estivesse se referindo a isso. Mas independente de Davi estar se referindo a isso, Davi deixa bem claro que nós não podemos depositar a nossa esperança, a nossa confiança em príncipes. Ele deixa bem claro, não somente em príncipes, nem nos filhos dos homens. A nossa confiança não pode estar no homem. Seja qual for a função que ele executa, seja qual for a importância que essa pessoa tem para nós
nós não podemos confiar totalmente nos homens. A nossa confiança deve estar em Deus e não nos homens. Recordo-me que no ano de 99, quando chegava à cidade de Goiânia para dar continuidade ao curso de bacharel em teologia, nós tivemos contato com um funcionário do Banco do Brasil. Naquela ocasião, estava sendo disciplinado o reverendo Caio Fábio. E aquele homem que nos atendeu, ele era fã, como ele mesmo se expressou, de Caio Fábio. E aquilo que aconteceu com Caio Fábio causou nele uma frustração, uma decepção tão grande, que ele disse que pegou todos os materiais que ele havia adquirido durante muito tempo, escrito, pregações de Caio Fábio, ele disse: eu as destruí todas. Tamanha foi a frustração, porque ele estava confiando em homem. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós chegamos a confiar nos homens, pomos neles a nossa esperança, pomos nele a nossa confiança. Então veja que o salmista está aqui deixando bem claro: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam pó, nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Eu sei que infelizmente aqui e acolá o nosso coração vai depositar a nossa confiança no homem. Mas veja que o salmista não apenas aqui, no Salmo de número 40, o versículo de número 4, ele vai trazer para nós isso. Salmo de número 40, versículo de número 4, que vai ser o versículo 4 do Salmo 146, o versículo 5, perdão, que diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Então, se você não deve confiar nos homens, em príncipes, nem nos filhos dos homens, você deve confiar em Deus. E ao confiar em Deus, o salmista diz que você se torna bem-aventurado, você se torna feliz. Volte para o Salmo de número 146, versículo 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Veja, enquanto você é orientado a não confiar nos homens, porque os homens, eles são transitórios, eles não são permanentes, os homens estão sujeitos às falhas, os homens estão sujeitos aos erros, à queda, os homens estão sujeitos a frustrar os seus sonhos, a causar em você decepção. Você deve confiar em Deus. E ao confiar em Deus, você jamais será frustrado, jamais você será decepcionado. Confie nele. Confie nele, coloque nele toda a sua esperança. Mas aí vem a pergunta: por que eu devo confiar em Deus? Por qual motivo, ou por quais motivos eu devo confiar em Deus? Por que devo depositar nele a minha confiança? Por que devo depositar nele a minha esperança? E o salmista vai nos dizer 3 coisas sobre Deus: o que ele fez, o que ele faz e o que ele é. Veja que no versículo de número 6, o que Deus fez? Ele fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Ele é o Criador. Geralmente, para a gente
confiar em alguém, e nós estamos aí na possibilidade de ter um ano eleitoral, não sabemos se vai ter ou não, nós geralmente avaliamos um político por aquilo que um candidato à eleição, reeleição, por aquilo que ele fez. Então veja que Deus aqui é apresentado para nós como o objeto da nossa confiança, o objeto da nossa esperança. E por que confiar nele? Por aquilo que ele fez. Ele é o Criador dos céus e da terra, o mar e tudo que neles há. Tudo que existe foi criado por Deus. E nós não podemos nos esquecer de Gênesis capítulo 1, que vai relatar a criação de Deus. Gênesis capítulo 2 vai relatar a criação da mulher. Então nós sabemos que Deus é o Criador. Então nós podemos depositar nele a nossa confiança por aquilo que ele fez. Mas não somente por aquilo que ele fez, e o que ele faz. Veja que o salmista vai nos mostrar o que Deus faz. E vejam que ações de Deus em favor de quais pessoas. Veja aí, versículo 7, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. É esse Deus em que nós devemos confiar. É o Deus que faz justiça àqueles que estão oprimidos. Ele dá pão aos que têm fome. O Senhor, ele liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. Esses três aqui, precisamente do versículo 9, quando você ler o Antigo Testamento, você vai ver a preocupação de Deus em estabelecer leis em Israel, que era um governo teocrático, em que haviam leis para que essas três classes de pessoas fossem assistidas: peregrino, órfão e a viúva. Quando você ler a epístola de Tiago, você vai ver Tiago falando que a religião pura e sem mácula é aquela em que a pessoa dá assistência a quem? Ao órfão e à viúva. Então nós temos a ideia aqui, conforme o autor desse salmo, que Deus é aquele que faz tudo que lhe é possível em favor daqueles que, aos olhos da sociedade, são menos favorecidos. Aqueles que são oprimidos, aqueles que têm fome, aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão cegos, aqueles que estão abatidos, aqueles que são peregrinos, que estão órfãos, que são viúvas. Esse é o Deus que faz. Mas aqui, o Deus que faz, ele não parou de fazer. Ele continua amparando o órfão, a viúva. Ele continua guardando o peregrino. Ele continua levantando os abatidos. Quantas vezes nós nos abatemos? Quantas vezes as forças já nos faltam? Quantas vezes nós estamos em uma situação de profundo abatimento e podemos fazer como o salmista no Salmo de número 42, em que ele vai falar à sua alma, que a sua alma está abatida, e ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? E quantas vezes Deus nos levantou? E que bom saber que esse Deus é o Deus que nos ama, conforme o versículo 8. O Senhor ama os justos. E como nós já estudamos em outra ocasião, esse amor de Deus por nós, por todos aqueles que foram justificados em Cristo Jesus,
esse amor é eterno. Esse amor é grande. Assim como Deus é eterno, o amor dele é eterno. Assim como ele é grande, o seu amor é grande. E esse amor é tão poderoso que nada, absolutamente nada poderá nos separar desse amor. Então, confiar em Deus por aquilo que ele fez, por aquilo que ele faz. Ele fez isso no passado e no nosso dia a dia. Deus está fazendo isso. Deus está fazendo justiça aos oprimidos. Deus está dando pão aos que têm fome. E como Deus faz isso? Utilizando-se de pessoas, para que isso continue acontecendo. Por isso nós devemos confiar nele e pelo que ele é. Confiar nele não somente por aquilo que ele fez, por aquilo que ele faz, mas pelo que ele é. E o que ele é? Veja, no versículo de número 6, ele é fiel. O salmista diz no final do versículo 6 que Deus mantém para sempre a sua fidelidade. Olha, se o homem, se os príncipes, se os governantes, eles são temporários, se eles são transitórios, se eles existem hoje e amanhã eles deixam de existir, se eles hoje nos prometem uma coisa e amanhã eles abandonam aquilo que nos prometeu, Deus é completamente diferente. Quantas vezes o cônjuge promete ao outro fidelidade e no andar ou no passar dos anos essa fidelidade deixa de existir? Quantas vezes as pessoas se aproximam de nós e tornam as nossas amigas e mantêm então um voto de fidelidade, ou fazem um voto de fidelidade e posteriormente elas abandonam isso? Quantos líderes das igrejas fazem voto de fidelidade a Deus, fidelidade às Escrituras, fidelidade aos símbolos de fé da igreja, fidelidade ao sistema de governo da igreja, e com o passar do tempo, lá se foi essa fidelidade. Quantas vezes nós, como membros da igreja, chegamos lá na frente e assumimos isso, de ter a Escritura como nossa única e infalível regra de fé e prática, e que vamos nos manter fiéis a Deus. Não fazemos isso. Deus é o único que mantém para sempre a sua fidelidade. Devemos confiar nele por aquilo que ele é. Ele é fiel. Ele cumpre cada uma das suas promessas. Ele vela por cada uma delas. Nenhuma das promessas de Deus ele deixa de cumprir, pelo contrário. Como Paulo escreve à igreja de Corinto, tantas são as promessas, tantos são os sim. Devemos confiar em Deus, porque ele é fiel. E ele mantém para sempre a sua fidelidade. Mas confiar nele mais por quê? No versículo de número 10, é porque ele reina, ele governa, ele controla todas as coisas. Mas ele faz isso, não é como o homem que governa por um tempo. Não, ele governa, ele reina, ele controla para sempre. Versículo 10 diz: o Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Eu fico imaginando que, tanto no versículo 6, quando fala da fidelidade de Deus, quanto no versículo 10, que fala do reinado de Deus,
da soberania, do governo de Deus, ele traz essa ideia de para sempre. Não existe um tempo que Deus tenha deixado de reinar. Pelo contrário, em todo o tempo Deus está reinando, em todo o tempo Deus está governando, em todo o tempo Deus está controlando todas as coisas. Por isso que você deve confiar nele, porque nada, absolutamente nada lhe acontecerá se não for da vontade de Deus. Nada ocorrerá na sua vida se não tiver a permissão, a autorização de Deus. E quando você olha para a situação do nosso país, a situação da humanidade, a situação da sua vida, eu gostaria que você deixasse de lado isso e olhasse para Deus. Fitasse os olhos em Deus e dizer: esta situação está debaixo do controle de Deus. Deus, ele reina, Deus controla. Se isso está acontecendo, é porque Deus quis. Se Deus não quisesse, isso jamais aconteceria. Por isso que o salmista diz que feliz é aquele que confia no Senhor. Feliz é aquele que põe no Senhor a sua confiança, a sua esperança. Daí eu gostaria de fazer aqui algumas aplicações e de forma rápida. A primeira, meus irmãos, nós precisamos nos utilizar das Escrituras e aplicar as Escrituras à nossa vida. Veja que o salmista, com frequência, ele fala a sua alma, se utilizando da Escritura. Eu não sei como está a sua alma. Eu não sei se sua alma está abatida, se a sua alma está angustiada, se a sua alma está desesperada, se a sua alma está aflita e irada, se a sua alma já perdeu temporariamente a esperança. Eu gostaria que você fosse às Escrituras e se utilizasse das Escrituras para falar a sua alma. Sei que é mais fácil falar aos outros, mas eu gostaria que, à semelhança do salmista, você se utilizasse da Escritura para falar a sua alma. Algo aconteceu na sua vida e a sua alma está inquieta. Não seria apropriado você ir aos Salmos e dizer à sua alma: se aquiete, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Espera em Deus, pois Ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Ele mantém para sempre a sua fidelidade. Fale a sua alma, utilizando-se das Escrituras. E quando foi que você tomou a decisão de servir a Deus? Você tomou a decisão de entregar a sua vida a Deus, de viver aqui para a glória de Deus, para o louvor, para o serviço a Deus. E você, com o passar do tempo, tem se mostrado desanimado. Quem sabe até você já desistiu. Eu gostaria de relembrá-lo o compromisso que você fez.
Não somente o salmista fez esse compromisso, no versículo 2, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus. Você também fez um compromisso. O compromisso foi assumido diante de um ministro do Evangelho, diante da igreja e precisamente diante de Deus, que daquele dia em diante você iria viver para Deus. Você iria servi-lo, você iria se dedicar a Ele. O que aconteceu? E você, pai, que fez um compromisso quando levou o seu filho para ser batizado, você fez o compromisso de orar com ele, de orar por ele, de levá-lo à casa do Senhor. Pai, esse compromisso é importante. Esse compromisso não pode ser descuidado. Tente honrar a Deus por meio do voto que você fez. A semelhança do salmista, eu gostaria de te dar o mesmo conselho. Não deposite a sua confiança no homem. Há uma expressão tão comum em que as pessoas dizem: por fulano eu coloco as minhas mãos no fogo. Não coloca não, porque se colocar vai queimar. Não, mas fulano é o quê? Pecador. Descendente de Adão e Eva. Sujeito a todo tipo de pecado. Não ponha nele a sua confiança. Talvez você olhe para um determinado político, uma determinada autoridade. Nele eu confio. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Lembre-se das palavras do profeta Jeremias, que alguns dias atrás o presbítero William pregou para nós. Jeremias 17, maldito o homem que põe sua confiança no homem. Não deposite a sua confiança em quem quer que seja, descendente de Adão e Eva, porque são pecadores. Onde você deve pôr a sua confiança? Em Deus. Em Deus você jamais será frustrado. Em Deus jamais você será decepcionado. E agora, numa situação como essa, em que a humanidade vive, em que o nosso país vive, o nosso estado, o nosso município, a nossa confiança deve estar lá em Deus. Porque Ele, à luz das Escrituras e em nossa experiência, tem nos dado demonstração de ser digno de confiança. O que Ele fez? Ele criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Ele não somente criou, Ele mantém tudo isso. O que Ele faz? Ele faz muitas coisas. Ele faz justiça aos oprimidos. Ele dá pão aos que têm fome. Ele liberta os encarcerados. Ele abre os olhos aos cegos. Ele levanta os abatidos. Ele ama os justos. Ele guarda o peregrino. Ampara o órfão e a viúva. Ele transtorna o caminho dos ímpios. Ele faz isso todos os dias, se utilizando de várias pessoas para que isso aconteça dia após dia. E o que Ele é? Ele é fiel. Ele é soberano. Ele controla e governa todas as coisas. Hoje, logo cedo, uma irmã me mandou uma mensagem tão interessante, em que ela falava sobre o controle de Deus, o governo de Deus sobre todas as coisas. Nós devemos, irmãos, confiar em Deus, porque Ele fez, Ele faz
e Ele é fiel, Ele é soberano. Sendo Ele fiel e soberano, devemos descansar nas suas promessas. Sendo Ele soberano, devemos crer como Paulo diz em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, que foi uma das mensagens pregadas pelo irmão Lucas Klinko. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos ajude a pastorear a nossa alma. Que a decisão que tomamos algum tempo atrás de viver aqui para servir a Deus, amar a Deus, nos dedicar a Deus, nós não venhamos perder isso de vista. Que Deus nos ajude a não depositar no homem a nossa confiança. Por mais importante que essas pessoas sejam as nossas vidas, eles são homens, pecadores, são descendentes de Adão e Eva, estão sujeitos a todas as mazelas desta vida. Mas que nós venhamos a confiar em Deus, que nós venhamos colocar em Deus a nossa esperança, que somente Deus pode trazer a solução para este problema que a humanidade está enfrentando. Somente Deus pode trazer a cura. Somente Deus pode restabelecer a economia do nosso país. Somente Deus pode levantar, providenciar meios para que aqueles que estão famintos possam ter o pão, aqueles que estão oprimidos possam ser socorridos e que a justiça seja feita, que aqueles que são peregrinos, aqueles que são órfãos, que são viúvas, que muitas vezes estão sem assistência alguma, sejam assistidos. Põe a sua confiança, põe a sua esperança apenas em Deus, e a Ele, e somente a Ele, toda a glória. Amém. Vamos orar. Antes de orar, gostaria de dizer que fiquei uns dias sem fazer live, né? Mas é muito bom voltar. Agradeço aí o nosso irmão Lucas Monzo, que iria fazer hoje, me cedeu a oportunidade para falar aos irmãos. Então, que Deus os abençoe, nos conceda aí uma ótima noite e certamente com a graça de Deus teremos outros momentos. Vamos orar ao Senhor. Ó Pai, queremos te agradecer pela tua palavra, mas também queremos pedir ao Senhor perdão por não estarmos com frequência nos utilizando da tua palavra para falarmos a nossa alma. Ajuda-nos a manter o compromisso que firmamos com o Senhor. Esse mesmo compromisso foi firmado pelo salmista, de louvar ao Senhor enquanto aqui viver, de cantar louvores ao Senhor durante toda a nossa vida. Ó Deus, por meio do Espírito Santo, se utilizando da palavra, inflame o nosso coração. Restaure em nós este compromisso, Pai. E nos perdoe quando colocamos no homem a nossa confiança. Quando confiamos demasiadamente no homem, nos perdoe. Nos ajude a confiar no Senhor, a colocar no Senhor a nossa esperança, especialmente numa situação como essa que a humanidade está vivendo, que o nosso país está passando.
Nos ajude a confiar em Ti, Pai. Nos ajude a esperar no Senhor. Porque a Tua palavra nos mostra o que o Senhor fez, o que o Senhor faz e aquilo que o Senhor é. Por isso, tenha misericórdia de nós e nos ajude a confiar no Senhor. Nos ajude, Pai. Diante desta situação e de qualquer outra situação que nós estivermos vivendo, nos ajude a confiar no Senhor. É a oração que fazemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe e até um outro momento, se Deus quiser.